Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Eu sou o Pedro Neves e acompanhado aqui dos meus digníssimos amigos Diogo Frade e Daniel Branco, vamos aqui trazer hoje um convidado que é muito conhecido aí no meio dos restaurantes, é um empresário do setor, é o Tomás Cabral, e não é o Cabral por acaso, ele vai contar essa história aqui também pra gente. Então, logo após a vinheta, fiquem conosco e já vai dando aí o like e comentando o nosso vídeo. Obrigado. Olá novamente, estamos aqui de volta, dessa vez já com o Tomás Cabral aqui conosco. Tomás, seja bem-vindo ao podcast e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite e estar aqui conosco para a gravação deste episódio. É um grande gosto, já vos conheço há imenso tempo e tenho imenso gosto nesta nossa amizade. Já temos feito aqui um percurso muito giro nos últimos 5 anos ou mais. Por aí, mais ou menos. E tínhamos este sonho já há imenso tempo, que andávamos com o sonho dos podcasts. Eu próprio tento participar. Mas é que tenho imenso gosto de estar aqui, claro. Muito obrigado. Obrigado e bem-vindo. Bom, e como há aqui uma regra onde o convidado sempre é desafiado a trazer uma garrafa de vinho para fazermos aqui esse convívio, queria saber o que o Tomás trouxe para nós. Olha, trouxe-vos uma coisa, bem, para já, adaptável a provarmos a esta hora da manhã. Quase. e depois um vinho e sobretudo um produtor que eu gosto imenso, isto chama-se Prazo da Cotovia e é um colheita tardia de moscatel graúdo, mas do Minho, o que é dá um moscatel com outra frescura e com outra fineza. E isto é da Casa de Passos, que, como vocês sabem, é um dos produtores que eu trabalho desde sempre, desde o início, e com o qual eu tenho assim um gosto muito particular, porque é um produtor muito especial, é talvez o mais antigo produtor do Minho, que continua a funcionar há mais de 500 anos que eles produzem vinho, e produzem-nos modernizando-se, mas sem concessões. Isto é a enologia do... Esqueci. Faz parte. É uma desgraça. Deixa-me só pôr aqui a garrafa, que é para as pessoas verem lá em casa, entretanto. Que é para as pessoas verem esta maravilha. Exatamente. Põe aí que o nosso caro Eric ali, que é o mago aqui por trás das câmeras. Boa. É o homem que faz toda a captação, vai ali dar um close. E o pessoal que está em casa... É um produtor especialíssimo que de facto faz estes vinhos com imensa alma, permanecendo muito, muito fiel ao terroir, mas ao mesmo tempo sempre a procurar a inovação. E este é o primeiro colheita tardia que eles fazem e é excepcional. Ok. Só pode ser colheita tardia, eu sou fã. E é a primeira vez que trazemos aqui para o podcast. Exato. Um colheita tardia. Aliás, já tínhamos falado nisso. Já? Né? E agora, por coincidência, o Tomás trouxe aqui o colheita tardia. E muito bem. Sim. E agora aqui com estes Exato. e com isto tudo vai descer, claro que vai sim. descer. Eu já estou a salivar, entretanto. Bom, o Diogo já está ali a tratar dos preparativos. Estavas há bocado a falar que este produtor já tem 500 anos de história. Por falar em história, a gente sabe que tu tens uma ligação, um ADN muito, muito próximo ao que é a história no modo geral. Pois, eu acho assim uma partida estarmos a falar nisso nos vinhos, não tem nada a ver, mas sou dos Cabrais, do Pedro Álvares Cabral, sim. Pois, exatamente. Eu e tantos outros, há milhares deles. Mas às vezes os brasileiros fazem essa gracinha. Claro. Tomás Cabral. Não há escapatória. E eu digo sempre que é meu é o Cabral. tio 15º avô. É o 10º... Como É meu tio 15º avô. É sério? Sou descendente do irmão mais velho dele, que também foi ao Brasil. Mas ele, que era mais novo, é que mandava a frota. Entendi. Olha, aí uma aula de história, estamos aí. Que privilégio para nós, né? Exatamente. Temos aqui um descendente Cabral. E aliás, o vinho está intimamente ligado à história da humanidade, portanto faz todo o sentido. Claro que sim. Fazermos a ponte. Mas eu estava a falar disso também porque a tua base de formação também é a história. É, exatamente. A minha base é a história e no fundo a base eu só faço o que gosto. Claro. E tem que ser assim, né? É difícil,
fazer as coisas de outra maneira, senão com paixão e com entusiasmo. Senão não faço. Senão não funciona, não é? Desgraçado. Senão não é igual, não é? Senão não sai igual. E então acabei e fiz várias outras tentativas. Tentei imenso ser uma pessoa sensata e estudar direito e não sei o quê, mas achei aquilo horrível. Uma seca. E depois pensei, não, então mais vale eu só vou conseguir estudar aquilo que gosto, e sempre gostei imenso de história, de maneira que estudei história. Claro. Mas depois, como muita gente que estuda história, bebe vinho, bebe vinho, mas tem que fazer qualquer coisa de útil. No meu tempo estava muito, e continua a estar difícil o trabalho em história. De maneira que eu fui trabalhar para os vinhos, por um acaso, mas apaixonei-me imenso pelo tempo, portanto percebi que era ali a minha vida. Isto em 96, 97. E há 27 anos. E percebi que era por ali. Depois tenho tentado sempre fazer a ligação entre o vinho, a história e o ensino, que é outra coisa que eu gosto também. E pronto, dei imensos cursos de vinhos, dei aulas no Estoril, na Escola de Hotelaria, no curso de canções. Ainda hoje dou imensa formação aos hotéis, aos restaurantes, enfim, a empresas, porque acho que essa ligação, esse triângulo entre a história, ou seja, a valorização do vinho como um património também cultural, é uma achega que eu posso dar, é um contributo que eu posso dar e que as pessoas gostam, e eu divirto-me imenso a fazê-lo. Claro que sim. Vamos aqui então fazer o nosso brinde. Brinde inicial. Obrigado. Obrigado, Tomás, mais uma vez, e vamos aqui provar esse colheita tardia. Meu Deus. Que é pra gente... Epa, e só, eu nem levei o nariz ainda e já tá aqui um aroma mesmo de excelência. Aliás, quase nem precisas de chegar... Era o Pois, que estás a exato, dizer. é o que eu estava a dizer. O nariz ao Exato, copo que exato. começa logo... O Moscatel tem esta grande vantagem, é a única uva que cheira logo ao que sabe, e é muito aromática mesmo. Olha, parabéns ao produtor, que é um colheita tardia que... Mas nada cansativo, não é? Não Exato, tem nada a ver não- com... Nada. Tem muito mais... Acho que está muito equilibrado entre o açúcar e depois a acidez. E a acidez, A exato. acidez que é muito importante no colheita tardia, que é para equilibrar os níveis de açúcar. Sim. Porque há também colheita tardia que parece um bloco de açúcar Sim. dentro da boca. Tal e qual. Se não tiver essa parte da acidez... E depois também há aquela. E depois também já provei colheitas tardias que não têm açúcar. Ou seja, que são umas colheitas tardias pouco tardias. Ou seja, exatamente. são apanhados com pouco açúcar. Porque como também não tem muita acidez, acaba por equilibrar um bocadinho aquilo. O drama é que a maior parte dos terroirs em Portugal não de facto é anti-colheita tardia, não é? Nós temos um clima com um ótimo clima e portanto os colheitas tardias não são fáceis de fazer em Portugal. É preciso ter aquela umidade ou frio para se poder apanhar sem se estragar mais tardiamente. E isso é muito complicado de fazer em Portugal, e isto às vezes são modas, não é? Toda a gente quer fazer, independentemente de ter condições ou não para o fazer. E é por isso que este produtor é especial, e tantos outros, mas que só fazem colheitas tardias 3 vezes por década, porque é quando há condições Quando há para... condições, exatamente. E tu achas mesmo, já que estás no mundo dos vinhos desde 96, 97, tu achas que isto das colheitas tardias é uma moda, ou é algo que tens visto os produtores a aperfeiçoar esta técnica dos colheitas tardias? Tem-se visto aperfeiçoar, e tem-se visto que é uma segmentação de vinho que faz falta, que tem o seu lugar. Não é para ser uma produção em escala, etc. Mas tem imensos pés para andar, porque isto é um vinho muito especial, é muito menos... A nossa tradição, obviamente, é fazer vinhos generosos, e somos talvez o melhor país do mundo a produzir vinhos generosos. Mas os colheitas tardias também têm o seu lugar. E nós temos uma tradição engraçada de colheitas tardias, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, porque os granjós antigos eram colheitas tardias incríveis, e ainda hoje estão bons, vinhos dos anos 20 e 30. Ao nível do melhor que se faz. Acho que o mais antigo que eu bebi foi... Qual era aquele de 2002? Não, 2 ou 3? Já não lembro. 2007, exatamente. Granjó. E é um ganda vinho. Exato, excelente. Agora imagina dos anos 50.
está ótimo aquilo, é incrível. Pois, exatamente. Mas aquilo era feito numa vinha num sítio muito, muito particular do Douro. O Areias Gordas também fazia alguns anos específicos que fizeram grandes colheitas tardias. Mas fizemos. Aliás, eu e o Pedro tivemos a oportunidade de dar a provar ao enólogo do Cheval Blanc, que esteve cá em Portugal e jantou na Taberna Fina. Uhum. E ele deu-lhe a provar um Areias Gordas, não te quero mentir, mas acho que era de 74. E ele ficou de boca aberta. Pronto, ele faz o Cheval Blanc e faz as colheitas, o Sauternes. E ele diz que ele deu os parabéns, disse que de facto era surpreendente como é que pronto, ele provar uma coisa que não conhecia. E ficou nítido na expressão facial dele a surpresa. Ou seja, ele realmente estava fazendo um elogio, não por... Sim, por delicadeza. Exato, mas porque realmente ficou surpreendido. Exatamente. O Areias Gordas tem também vinho branco, provei de 96. Muito bom mesmo. Pois tem. Brutal. Certo. Claro, e Tomás, você, né, tem a tua empresa ligada aos vinhos, que é a Cercial Wines. Exato. E... Vinhos, é tudo em português aquilo. É vinhos, exato, não wines. Não sei porque eu acho que eu tô com wines na cabeça por tua culpa. Por mim? Pela tua página, que é o My Wines. My Wines 21. E para mim agora é tudo wines. Mas porque é uma moda que agora está. E então eu luto imenso para não cair nisso também. Porque é fácil, de facto. Hoje em dia falamos todos esta língua mista. Que é tudo com inglês, pronto. Exatamente. Mas eu tento fazer a coisa um bocadinho mais pura, só porque acho que já há imensa coisa com wines, portanto não fazia falta nenhuma o meu contributo. Então pronto, corrigindo, Cercial Vinhos. Exatamente. Bom, e a Cercial Vinhos, ela já está no mercado há quanto tempo? Está há muito pouco tempo. Vai fazer agora este ano 6 anos. 6 anos, sim. Porque eu nunca estive muito ligado à distribuição, provavelmente dita. Estive ligado a tudo. Tive garrafeiras, tive 6 garrafeiras. Dei aulas, fiz consultoria, dei formação às sonais, às macros, por aí fora. Fiz muito esse tipo de trabalho, muito ligado ao marketing e à formação, mas à volta do vinho e com a parte comercial das garrafeiras. Só em 2011 é que fui colaborar com um pequeno produtor que também começou uma pequena distribuição. E então ele foi-me deixando fazer o meu trabalho dos marketings e eu fui ajudando na parte da distribuição. E pronto, criei o mercado de vinhos do Campo Pequeno e outras aventuras deste género. E pronto, fui ficando com este bichinho e essa criação do mercado de Campo Pequeno foi exatamente por causa disso, que é a necessidade de distribuir e conseguir levar até a um público mais vasto os pequenos produtores, que foi um desafio que sempre existiu, mas que ali em 2011, 2012, com aquela grande crise que houve nesta altura, ficaram completamente postos de causa. Eu conhecia-os bem porque tinha as garrafeiras, etc. Sempre gostei de trabalhar este género de produto e de produtor, onde estão se calhar as coisas mais diferenciadas, muitas vezes até são dos mesmos enólogos e produtores dos grandes vinhos, mas querem fazer pequenas experiências ou uma expressão muito própria de um terroir, etc. Fazer alguns testes também. E fazem imensos testes a partir destas pequenas produções, que obviamente têm outra responsabilidade. Mas com a crise, esta gente ficou toda fora do mercado. Era impressionante ver produtores extraordinários, que hoje fazem parte das cartas dos melhores restaurantes todos, mas estavam todos no olho da rua. Vinham todos, cada um com a sua carrinha, diretamente do Douro, do Alentejo, de onde for, a abarrotar de caixas lá atrás para vender em Lisboa, porque os pequenos distribuidores quase desapareceram e os grandes distribuidores, em grande parte, foram comprados pelos grandes produtores. E isto foi um movimento que aconteceu assim muito rapidamente, um bocadinho para salvar aqui o mercado. As próprias grandes distribuição, que, como vocês sabem, ainda hoje tem 80 e tal % das vendas de vinhos. Sim. Mas nessa altura ainda, para estes vinhos melhores, ainda era mais acentuado. E eles fizeram também uma concentração enorme. Tudo no mesmo espaço de tempo. Imagina, 6 meses, 8 meses, 1 ano. De repente tudo se concentrou. Os grandes produtores compraram as distribuidoras, ou as distribuidoras venderam parte do capital aos grandes produtores.
Os pequeninos foram à vida, os restaurantes não tinham acesso aos produtores e esta gente ficou toda fora do mercado. Então eu consegui convencer o diretor do Campo Pequeno, que era meu amigo e que era um tipo extraordinário. Ele próprio tinha feito esta iniciativa de abrir o Campo Pequeno, que também naquele ano com aquela crise ficou quase sem eventos. Então ele abriu e criou um mercado de Natal do Campo Pequeno para pequenos para movimentar ali etc. Exato. E depois fez o mercado gourmet e eu participei nisso e depois consegui convencê-lo a abrir um espaço só para os pequenos produtores. E isto deu-me para já um gozo enorme, mas depois também me deu um know-how muito grande, porque todos os anos nós convidávamos cerca de 400 produtores para todos de pequena escala. Pequena média escala, que não tivessem à venda nas grandes superfícies, era o grande critério. Até porque procurámos fazer, já existiam 2 grandes eventos de vinho em Portugal, não é? A Essência do Vinho e o Encontro com os Vinhos e Sabores, e portanto nós queríamos fazer qualquer coisa que não fosse provavelmente concorrente deles, mas que fosse complementar a eles. E então encontramos este nicho dos pequenos produtores e foi de facto uma coisa que teve um impacto enorme. No primeiro ano tivemos 20 mil visitantes, imagina. No primeiro ano já, não? Logo, na primeira edição. Foi mesmo o que tivemos mais, até porque aquilo era de entrada aberta, era mesmo uma coisa com um cariz social grande, e permitiu-me de facto conhecer muito bem esta realidade dos pequenos produtores. Nós tínhamos cerca de 140 lugares disponíveis e eu contactava cerca de 400 para depois fazer aqui uma seleção e comprometemos-nos sempre todos os anos a fazer pelo menos 30, 40% de mudança todos os anos, para dar espaço às tais novidades. A todos, exatamente. E isso criou-me aqui alguns inimigos também pelo meio, porque ninguém quer ficar fora. É normal. De facto, correu muito bem, toda a gente queria estar dentro. Mas, sobretudo, eu acho que deu um impulso enorme a este tipo de produtos, a própria restauração, nesta altura, como estava com o problema da crise, refugiou-se em uma coisa que vocês ainda hoje também reconhecem de certeza na vossa realidade, que é a imensa restauração que trata os vinhos como uma commodity, tal e qual tem nos vinhos, como tem uma carta de refrigerantes, tem uma carta de vinhos, e aqueles são sempre os mesmos. Não é que sejam maus, como é óbvio, não é? Mas ter uma carta de vinhos excepcional, onde afinal os vinhos são iguaizinhos ao do vizinho do lado, e a oferta é sempre Muralhas, Monte Velho, Planalto, Papa Figos, não sei o quê. Quer dizer, é um bocadinho empobrecedor. E foi esse trabalho de impulso de, pelo menos aqui uma parte, não é tirar esses vinhos, porque pronto, são os vinhos que as pessoas procuram, mas pôr aqui uma parte de coisas diferentes, que não tenham comparação de preço, que permitam uma coisa que é muito importante na restauração, que é o efeito de surpresa. Uma pessoa sentou-se e de repente foi surpreendido com várias coisas, não é? Entre os quais há um momento muito importante para surpreender, que é dar um bom vinho, o vinho que se enquadra ali bem. E isso era um momento que estava a ser muito desperdiçado. E hoje a realidade é completamente diferente. Raros são os bons restaurantes que não têm, até eu diria que às vezes é quase o excesso ao contrário. Uma pessoa entra num restaurante e não conhece um vinho, não é? Eu que provo 100 e tal vinhos por mês há 20 e tal anos, N vezes sou surpreendido com novas coisas. Sim, até no episódio do Tomás, teu xará de nome, só que esse é o Tomás Carvalho, da Quinta do Valado. Embaixador. Sim, nós referimos isso aqui, porque há muito agora a moda desses wine bar, onde você abre a carta e são só naturais. Sim. Não tem aqueles pontos de referência para uma pessoa que abrir a carta e tá ali, se sentir confortável. Escolher um vinho. Exato, escolher um vinho. Ou seja, é tudo novo, tudo novidade. Quanto mais maluco, melhor. Exatamente. Muitos deles são meus clientes, graças a Deus, que eu tenho uma oferta acima do normal deste género de vinhos, ditos naturais. Naturais são eles todos, como é evidente, não é? Mas vinhos que privilegiam uma autenticidade maior e que procuram ser diferentes logo à partida. E de facto até eu sinto essa dificuldade em alguns desses wine bars. Já me aconteceu, vocês conhecem alguns dos meus
dos meus produtores que eu adoro, António Madeira, não sei. Outro dia fui a um evento destes, em que era só vinhos, assim, e no meio tinha o António Madeira, que, como vocês sabem, é bastante diferente do que é um vinho normal, não é? Exato. E eles todos a criticarem os outros. Era só francês. Não, que aquilo era um vinho mainstream. Tudo que não tenha um ácido acético maluco ou não sei o quê, ou gás, tudo descontrolado, tudo que não seja pet net, aquilo é, não, isto é produção industrial. E a gente sabe que não é. E a gente sabe que não é. Exato. É só o vinho bem feito. Mas muito bem feito, por sinal. Mas é um caminho engraçado. Claro que quando se faz estes caminhos há sempre os entusiastas e há sempre os no fundo os talibãs de cada uma dos temas. Os extremistas, não é? Extremistas, sejam eles do futebol, mas também usar no vinho. Sim. E é engraçadíssimo ver, e às vezes a gente percebe o ridículo, não é? Que o rei vai no completamente um vinho carregado de defeitos e eles, isto é que é só... Pronto, nada a fazer. É continuar a sorrir e acenar, como diz o outro. Nós também sabemos que tu, pelo menos acho que aqui para mim e para o Pedro, foste um vanguardista nos vinhos velhos. Eu sempre fui fã, o Pedro também, mas eu lembro-me na altura, quando começámos a trabalhar contigo na Taberna Fina, que tu dizias que eram vinhos muito difíceis de vender, que havia muito pouca adesão da parte da restauração. Nós ainda nos lembramos de muitos clientes procurarem, por exemplo, os brancos do ano. Exato. Então quererem ou seja, estarmos em 2020 e a pessoa quer o branco de 2020. E o tinto quase a roçar o 2020 também, se fosse possível. Hoje em dia, graças a Deus, essa realidade mudou Mas mudou radicalmente mesmo. Sim. Hoje em dia, às vezes é difícil, porque os produtores, coitados, também precisam de viver e querem pôr os novos anos. Claro. E as pessoas dizem, não, mas é que agora eu tinha era o outro. E há menos fidelização à marca e mais ao produto que lá está mesmo, o que eu acho bem ao mesmo tempo. Acho bem. Eu só acho ruim isso para a carta do restaurante. Porque você coloca lá, imagina o vinho e o ano. E de repente você não consegue mais servir aquele ano. Sim. Mas por isso é que os restaurantes com algum poder de encaixe têm que fazer garrafeira, que é fazer um estoque gigantesco, que é o caso, por exemplo, do Solado dos Presuntos, que ele tem uma sala da área do restaurante por baixo, com gavetas que nunca mais acabam, com prateleiras para guardar vinho, e a pessoa aí garante que tem ali, se calhar, continuidade 10 caixas ou 12 caixas de vinho, que às vezes até acabam por tirar da carta, para no futuro, mais tarde, poder colocar na carta aquele ano. Era o modelo antigo dos restaurantes era esse. Hoje em dia, com o preço por metro quadrado que está em Lisboa, é impossível as pessoas fazerem isso. Tudo que é espaço técnico está reduzido ao mínimo, e só mesmo as exceções como os lados presuntos e outros, mas muito poucos outros, é que têm espaços para fazer cave e para fazer esse género de investimentos. Por isso a maior parte das pessoas o que tem que fazer é um bocado o contrário, tem que ter uma carta de vinhos que seja adaptável a esta realidade. Seja ela uma carta mais simples, mais curta, se calhar, mais dinâmica e que se possa mudar com mais frequência. Porque, e ainda por cima, estes pequenos produtores é um grande desafio isto, porque eles têm, não só eles são minúsculos, como eles fazem 20 tipos de vinho, porque são todos experimentalistas e aquela vinha está virada a sul, e a outra a norte, e esta é calcário. E o outro é não sei o quê, e eu queria muito experimentar fazer o colheita tardia, depois queria fazer o não sei o quê, depois tudo aquilo são 200 garrafas, 1700 garrafas de uma coisa, mais 800 da outra, mais não sei o quê da outra. Esta pipa é que está muito especial e que está não sei o quê, lá vai mais um. Resultado, estes vinhos são muito difíceis de trabalhar na restauração. Ou há essa preparação, esta abertura. Muita gente, como vocês, trabalha com pairings, que é uma das maneiras de trabalhar isto, não é? Então o pairing é durante 3 meses aquele prato com aquele vinho. E isto está para fazer com pequenas quantidades, porque nós sabemos o que é que podemos... Agora também exige da nossa parte, agora como distribuidores, de facto ser vossos parceiros. Nós sabermos o que é que estamos a propor, ir lá e propor um vinho que a gente sabe que daqui a 2 meses vai dar raia e já não há, e de repente está na carta e a carta é escrita e depois é não sei o quê e só muda daqui a 6 meses e portanto é durante 6 meses uma pessoa tem sempre aquela vergonha de dizer esse vinho desculpa lá mas não tenho. Isto de facto é criar problemas, não é? Claro, e o que nós temos que ser é parceiros e portanto perceber logo à partida, então mas quanto é que estamos a pensar a vender, é para fazer o quê com ele? Olha que isto só tem esta quantidade, não é seguro, não é seguro. Ou
nós, por exemplo, nestes produtores mais pequenos, é um desafio, porque eu próprio às vezes tenho vinho em casa, não é? E custa-me um dinheirão, que são vinhos caros. Mas eu não posso abrir aquilo em 10 restaurantes ou em 15, porque eu sei que eu pago então o ano todo com aquele vinho, eu só posso ter 4 clientes, pronto. E é muito chato, porque as pessoas, umas pessoas que me pedem, outros não sei, eu tenho o vinho lá em baixo e não o posso vender. Não pode vender para segurar para ter a certeza que a pessoa, porque... mas isso também é uma visão, pronto, tua, que é diferente, porque a maior parte quer vender tudo e às vezes não se preocupa, não tem esse cuidado que você tem, por exemplo, com o teu cliente, não é? Claro, a maior parte das pessoas o que faz é um bocadinho ao contrário. Se o cliente quer assegurar que tem vinho, então compre. Exato. Não é? Eu, por exemplo... Agora, isto é pessoas que já cá estão há 20 anos, sim. Se calhar já têm este poder negocial ou estão habituados a fazer as coisas desta maneira, não é? Eu quis criar uma coisa nova, obviamente tenho que ser eu a adaptar-me ao mercado. Claro. E de facto temos conseguido esse feito, que é entrar em quase tudo o que é muito bom em Lisboa, é quase tudo nosso cliente, mas muito mercê desse género de parceria. Há uma ligação muito grande entre quem escolhe os vinhos, quem os trabalha todos os dias, o dono do restaurante, o cozinheiro, os canção, e nós, para podermos assegurar que de facto fazemos uma parceria interessante. Nós próprios vamos à procura de vinhos que tenham este estilo e, portanto, possam servir também para complementar, etc. E pronto, e temos feito aqui um percurso muito giro. Temos crescido bastante e temos acompanhado as novas tendências aqui no mercado de Lisboa, que tem sido uma revolução, como vocês sabem. Exato. Tão bem ou melhor do que eu. Tem sido aqui uma revolução enorme no consumo, no tipo de restaurantes, no próprio desafio do negócio, que está a mudar imenso. O que eu vejo aí é muita coisa nova abrindo. Às vezes, até ontem levei um susto no caminho que eu faço para ir para casa. Há dias atrás tinha um espaço todo apagado, todo fechado, e ontem eu passei lá e aquilo já estava completamente transformado. Um bar lindíssimo, assim, com tudo espelhado e vitrine, não sei o que. Eu olhei assim, nasce, para mim agora que nasce um restaurante a cada esquina. Sim, é como se fosse mato, exatamente, como se fosse mato ou cogumelos aí nascer a todo tempo. Mas também há muitos que só querem abrir por abrir. Não tomam cuidado e também não tomam cuidado na escolha dos vinhos. E no caso a Cercial Vinhos, você tem quantos, o teu portfólio é com quantos produtores aproximadamente? Somos 27 produtores. 27 produtores, todos em escala pequenos produtores ou tem... Quase tudo. Sim. De alguns médios produtores. Sim. Cabo de São João, um médio produtor, não é? Aliás, nós estivemos lá, não foi? Sim, fomos lá. Fomos, aliás, a conversa dos vinhos velhos vai muito em conta às Caves de São João, que se calhar pelo menos é dos poucos produtores que eu conheço em Portugal que consegue... Era o único mesmo, e continua a ser. Quando nós começámos a trabalhar com as Caves tinham quase 1 milhão de garrafas, desde 1959 até 2000. E estávamos em 2017, foi quando abri esta empresa, mas eu comecei a trabalhar com eles antes. E de facto era incrível, é um espólio absurdo de vinhos em extraordinária condição de qualidade, e é uma memória viva incrível. E depois, mesmo nos vinhos antigos, é tão giro ver que um vinho que não era nada de especial há 10 anos atrás, e de repente, 5 anos depois, ficou extraordinário. Agora volta a estar um bocadinho mais amoado, depois volta a não ser. É muito engraçado ver que os vinhos mudam tanto e ver que esse património, lá o tal meu lado da história também, não é? Exato. Que esse património nos ajuda imenso a perceber quem somos, o verdadeiro tipo de vinho português, e as pessoas de hoje em dia estão muito abertas a provar e a sentir essa especificidade nossa. E abriu-nos muitos caminhos, nas Caves nomeadamente, mesmo para os novos vinhos, de serem muito inspirados pelo que tinham feito nos anos 60, 70, 80, 90. E, por exemplo, o Quinta do Poço do Lobo, o branco, voltou a ser, que era um arinto de Chardonnay, voltou a ser um arinto, em grande parte em memória dos arintos que antigos. Vocês provaram e venderam muitos, não é? Aqueles, infelizmente já não há. 94, 95. Esse já não há mais. Esse já não há mesmo. Há lá uma coisinha guardada
Eu tinha 2 garrafas dessa e eu abri no ano retrasado. Exato, no ano retrasado. Na minha despedida antes de... Porque eu fui pro Brasil, passei lá um tempo. Fiquei lá quase 4 meses. E antes de ir embora, eu abri as 2 no último dia de serviço, lá no restaurante. São os vinhos incríveis. Exato, incríveis, e aquilo tava assim, foi uma coisa... Até agora, dos vinhos mais incríveis que eu já vi, foi esse. Sim, para mim também. Provei o de 93 e 94. Sim. Fantástico. Será que não tem... 95 ainda era o melhor. Será que não tem lá nenhuma... 95 não provei. Será que não tem lá nenhuma garrafa? Do que esse, embora num estilo ligeiramente diferente, mas mais complexo ainda, é o Porta dos Cavaleiros, o 84 e o 85. Sim. Exato. O 98, para mim, foi aquele... Era ótimo, mas o 84 ainda é melhor, o Reserva Branco, é incrível. Sim. E será que não há lá nas Caves de São João uma garrafinha perdida naquele monte de garrafa que tem lá embaixo? Não está nada perdida, está bem identificada, mas o que as Caves fazem é quando chegam ali assim a uma palete, entre as 600 e as 1000 garrafas, trancam aquilo e é mesmo só para memória futura, para se fazer uma coisa com os jornalistas ou com uma visita muito especial, uma coisa qualquer, porque agora é mesmo memória e eu acho que até é memória coletiva de todos nós. Sempre que há uma exposição de vinho português, alguns pelo mundo, e se leva vinhos antigos, vão sempre pedir às Caves. É um museu. É a única gente que tem. Tomás, só vou pedir para ficar aqui um pouco mais. Ficar mais perto. Ou pode puxar para o outro lado, exato. E pronto, mas portanto, esses já estão nesse campo. Mas ainda há outros, este 84 e 85 da Porta dos Cavaleiros. Eu acho que ainda estão acima do Poço do Lobo. Também o Poço do Lobo era um arinho de 100% e estes são múltiplos castos. E esse foi o vinho velho mais incrível que tu já veste? Ou tens assim outra referência? Não, tenho várias absolutamente incríveis. Uma resposta ainda. É verdade. Nós temos aqui uma pergunta. Mas isso é outra coisa, é diferente. Não, mas eu lembro da visita que nós fizemos aquele dia lá nas Caves de São João. Eu sou uma pessoa que eu tenho... não é bem aracnofobia, mas é uma espécie de aracnofobia. Ir àquela sala é um desafio, exato. Não é? E então hoje começamos a entrar naquela sala e eu comecei a olhar assim, umas coisas brancas com patas, mas várias delas no teto. E um negócio que era teia e parecia um veludo. E eu pensei comigo que aquilo tinha sido uma coisa proposital. E de repente... De alguma maneira é verdade. Sim, não, mas eu pensei que não é proposital, quis dizer. Eu pensei que aquilo fazia parte de uma decoração, exatamente, uma coisa montada. E eu comecei a olhar aquilo e de repente eu vi uma se mexendo. Falei, porra, peraí. Não, isso é aranha de verdade mesmo. Várias. E só que o encanto era tão grande de estar ali dentro daquela garrafa, porque aquilo é mesmo bonito. E você vê garrafas pra todo lado, mano. E tudo certinho, tudo com o quadrinho. Até no meu Instagram tem lá uma foto acho que era da Porta dos Cavaleiros com o ano, acho que era o 86, se não me engano, uma coisa assim. Tá lá a foto, tá lá no meu Instagram. E o encanto tava tão grande que a minha aracnofobia desapareceu. E eu fiquei ali olhando aquilo e... Mas não é a tua terapia. Então as mulheres têm imensa coisa, não é? E aquilo que está tudo no teto. Exato. O teto é baixinho. As senhoras começam a olhar para aquilo tudo. Vê se não cai nenhuma. Mas elas não caem. E é uma grande, enorme proteção das garrafas. Exato. Elas comem os bichinhos todos. Pois. Tentam alojar-se na rolha. Olha que curiosidade. Por isso é que se diz que as aranhas dão dinheiro. Dão dinheiro porque protegem a adega. Ele também não sabia dessa. Olha. As pessoas ligadas à história têm sempre curiosidades interessantes para contar. E sempre. isso é engraçado porque é uma coisa que eu e o Pedro sempre tentámos passar isso aos clientes, porque aquilo que nós já dissemos em outros episódios é que o vinho não muda de restaurante para restaurante. Vinho é vinho. Claro. Agora, a forma com que nós o levamos à mesa e o engagement que nós criamos faz toda a diferença. E às vezes contar estas pequenas histórias, as pessoas depois levam isto para casa. Esta moda do inglês é o tal storytelling, não é? E hoje em dia é uma parte, se calhar é 1/3 do valor da garrafa. Uma história bem contada é a diferença entre vendermos mesmo o vinho ou ele ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos e ninguém lhe pega. E o Diogo faz isso com um brilhantismo fantástico. Contar a história do vinho e às vezes até um gajo que aquilo estava cheio, ele estava lá a contar. É bonito de ver, mas às vezes passava-se do lado, toco.
um toquezinho no calcanhar. Já não vai trabalhar. Deixa lá o cliente, mas para teres a noção do sítio onde eu estou, nós temos a tua aguardente, as Caves de São João 66, e temos... Essa é aquela com a cápsula vermelha? Sim, exatamente. Temos três aguardentes, as Caves Velhas, 12 anos, que vendemos a dose a 7 euros, 8 euros, e temos as Caves de São João 66 a 19 euros, e depois temos a bagaceira do Palácio da Brejoeira, que é uma garrafa assim preto baça, que custa bastante cara, até vendemos a 30 euros a dose. E para teres a noção de todas estas três, seria normal que eu vendesse mais às Caves Velhas, porque é mais barata. É a tua que eu vendo mais porque começo com aquela história de 66, que passaram 33 anos em barricas de carvalho francês, e aquilo tem uma história à volta, e as pessoas, até porque a pessoa olha para o ano, e, por exemplo, se aparece uma pessoa mais ou menos da tua idade, então é fácil. Claro. Porque normalmente é mais ou menos o ano em que eles nasceram. E então, é o ano que eu nasci, ou, por exemplo, já me aconteceu ser o ano de nascimento da esposa e ser o aniversário. E então é um motivo logo para... então vamos e a aguardente é absurdamente boa. E de facto, essa história que faz parte também de vender, não é? De saber contar o que é que aquilo tem de diferente, não é? Porque o facto dela ser de uma determinada idade, enfim, há várias, não há muitas, porque a maior parte destes, tal como os whiskies, estes destilados, o que se faz é um blend com diferentes anos. E pronto, depois é 12 anos, é 10 anos, é 15 anos, é 20 anos, por aí fora. Naquele caso, não só é de um ano específico, que é 66, como tem os tais, eu acho que são 38 e não 33 anos de barrica. E não temem com o historiador também. E depois uma pessoa explica muitas vezes que cada ano que passa, os franceses chamam le part des anges, que é a parte que evapora, não é? Perde cerca de 5 a 7% por evaporação. Por isso, uma pessoa, se pensar nisto, de repente, 38 anos, aquilo é um concentrado de vinho, não é só o tempo que ele esperou, é o que ele perdeu para chegar àquilo. E isso é que faz toda a diferença. Portanto, ele podia ser de 66, mas ter 12 anos em casco. Claro. Mas não, tem 38, é inacreditável. Não sei se vocês já provaram alguma vez, mas eu acho que sim, que já provaram. A outra. Que é de 65. Não, 65 não é aquela da garrafa cúbica. Quadrada, exato, não é aquela, acho que era dos Beatles, não era? Uma coisa assim. Que exatamente. Nós provamos isso depois do arroz de cabidela lá nos Caves de São João. Viu como isso está na minha lembrança já faz um tempo. Muitos anos já. Porque aquilo foi mesmo, para mim, foi inesquecível, cara. Aquilo só tem mais um ano do que essa 66. Só que tem mais 10 anos em barrica. Portanto, ela tem 48 anos em barrica. E faz diferença. Mas também vou-te ser sincero, para as pessoas terem ideia, em termos de preço, é um salto gigantesco. 66, claro. A 66 eu costumo dizer aos clientes que, ao preço que aquela aguardente é vendida, se formos comparar outros produtores, estamos a falar que se calhar uma aguardente de outro produtor vale 3 vezes mais o preço de venda. Porque esta aguardente, para os anos de estágio que tem em barricas, é quase dada. Porque não há assim, para além de eu não conhecer nenhum produtor que tenha uma aguardente tão velha àquele preço. E tão boa. Exato, porque aquilo é qualidade. Não, aquilo é smooth, aquilo passa na garganta. Sim. E não dá aquele kick de álcool, é mesmo cremoso, é suave, é muito agradável mesmo. Sim, as duas. Sim, as duas. Sim, claro. Mas uma olha, custa 70 euros ou não sei o quê, e a outra custa 200 e não sei quanto. Enquanto depois. Mas também vale a pena. Mas também vale a pena. Também não pode deixar aqui de lado a tábua de queijo que o Daniel preparou aí para gente. O Daniel é mestre das tábuas de queijo. Nós também trouxemos aqui um vinho, né? Também já sabes que pronto, faz é a regra. É a regra. E trouxemos aqui um vinho que chama-se Câmbio. Blanc Noir, portanto um vinho feito com uma casta tinta roriz. Eu escolhi este vinho porque o sogro, portanto um colega meu, o sogro dele, ele trabalhou comigo nos não sei qual, o sogro dele faz este vinho. Ele faz este vinho na região do Tejo. E ele falou-me do projeto. Eles não têm distribuição, basicamente eles fazem produção para os restaurantes locais. E eu disse, olha, então traz aí. Ele trouxe-me assim uma seleção de alguns vinhos que o sogro dele faz. Umas coisas bastante engraçadas. Até faz um 100% Syrah,
É bastante interessante. Eu confesso que eu gosto da casta Syrah, primeiro que tudo. Mas acho que é um projeto pequenininho, familiar. A quinta nem sequer tem aquela casa senhorial, portanto é mesmo uma quinta de trabalho. Tem a produção de vinho, tem depois a produção de produtos hortícolas, e é uma produção relativamente pequena, mas é interessante. E tu também assististe ao aparecimento disto do Blanc Noir, também foi uma coisa que também é relativamente recente. Não é muito verdade isso. As pessoas, como isto está sempre a ser faz, depois deixa de se fazer, depois faz. As pessoas acham sempre que na nossa geração é que começou tudo. Mas não. Quando eu entrei nos vinhos, havia um Blanc Noir super conhecido das Caves de Dom Teodósio, que agora se chamam Aeroport, não é? E que por acaso era um Blanc Noir ótimo. Mas já havia experiências muito anteriores disso. Mas hoje em dia, por exemplo, hoje em dia já se vê Blanc Noirs no supermercado, que era uma coisa que não... Porque não tem lógica nenhuma. não se fazia porque não tem lógica nenhuma para fazer Blanc Noirs para ir para o supermercado, de facto. Okay. É uma técnica que dá imenso trabalho. E que faz sentido em pequenas produções, não em grandes produções. Logo ir para o supermercado é um bocadinho... Mas enfim, isto começou com aquele sucesso do Invisível, não é? Exatamente. Aqui do Dervideira. Exatamente, e que de facto foi um sucesso do ponto de vista até de marketing, não é? De repente as pessoas falaram disto, do Invisível, não é? E pronto, então criou-se aqui um... Agora... Para se fazer isto em escala é preciso usar filtros enormes, enfim, é um bocado martelar as coisas. Isto é tipicamente uma coisa para fazer pequenas produções, uma técnica para fazer pequenas produções e nem sempre se ganha muito com isso, ainda por cima. E para já deixa eu explorar aqui os conhecimentos do Diogo para explicar para aquelas pessoas que nos acompanham que não gostam do vinho, mas às vezes... Tem alguns termos técnicos, por exemplo, Blanc de Noir, que não sabem o que é. Então, para já, se puder explicar aí para o pessoal de casa. Claro. Eu vou agora ao teste, já ver se passa. Então, Blanc Noir é um vinho feito com castas tintas, que assim que a uva é apanhada, ela é desengaçada e é prensada e retira-se logo. Portanto, a uva não fica em contacto com a pele. Portanto, o mosto da uva não fica em contacto com a pele e, portanto, não extrai cor. E ao não extrair cor fica um vinho branco. Vinho branco. Tá, o centro das uvas não todas, mas só muito raramente é que há exceções. O Alicampochê, são as chamadas uvas tintureiras. É que tem cor lá dentro. Para você aí de casa que nos segue e nos acompanha, tá aí uma excelente explicação do Diogo. já fica sabendo o que é um Blanc de Noir. E para já também. Não esquece de curtir esse vídeo e essa dica do Diogo, essa aula do Diogo. Só acrescentar que todos nós conhecemos um Blanc de Noir em grande escala, que é o champanhe. Que é o champanhe. Exato, exatamente. Que é quase sempre feito com Pinot Noir e, portanto, tem sempre uva tinta. Bom, bem, então vamos aqui ao branco. Vamos provar. Se quiseres pôr o vinho no decanter só para não beber tudo. Eu bebo tudo porque tá bom. Então, eu vou pedir só para avinhar, porque tem um vinho doce ainda por cima. Queres um bocadinho? Pode ser. Obrigadíssimo, Tomás. Vamos a isto então. Isto é um Blanc de Noir de Tempranilho. Eles chamam-lhe Tempranilho, mas é o que nós conhecemos como tinta roriz. Não vamos aqui usar nomes estrangeiros perto do Tomás. É isso. Obrigado. Estamos aqui numa logística um pouco elaborada. Mas faz-me alguma confusão quando nós temos expressões portuguesas próprias estar a usar um estrangeirismo. Mas neste caso aqui, de certeza que isto tem esta razão de ser, que é eles terem ido buscar os clones de tinta roriz ou aragonês, que é a mesma coisa, a Espanha, onde se chama de facto Tempranillo. Mas agora pegaste num tema interessante que é, isto também acontece com as próprias castas. Ou seja, há produtores que também vão buscar castas estrangeiras, não porque a casta estrangeira faça sentido naquele sítio, mas porque ele realmente quer entrar no mercado internacional ou é a moda. Ou seja, há por exemplo, a moda, vamos supor, da Cabernet Sauvignon. Então o produtor vai plantar Cabernet Sauvignon para ter aquela opção de venda. Claro. Eu acho que isso aconteceu muito nos anos 60 e 70.
Depois disso, já não. Eu ainda assisti muito a essa discussão da introdução em escala das castas estrangeiras, nomeadamente o Cabernet, mas também o Merlot, o Syrah, etc. E da resistência que isso provocou nas pessoas mais conservadoras. Toda a gente, não sei se conhece a história do incógnito, estão bem presentes, não é? Sim. Cortes de cima. Para quem não sabe, mas podes partilhar. Mas claro, por favor. Que se chamava, era um Syrah, e na altura não era permitido não era permitido ter Syrah, era permitido ter, não podia ser, era um DOC Alentejo que fosse Syrah. E então era uma música do Bob Dylan, cujos os inícios lia-se Syrah. E foi o truque que eles usaram para mostrar que aquilo era um Syrah. E chamaram o vinho incógnito. E pronto, e aquilo obviamente também foi um bocadinho como o Invisível, teve ali um impacto de marketing ótimo. E o vinho era ótimo também, e ainda é. E por isso teve uma procura gigante. Mas essa resistência que faz um bocadinho parte, acabou por ser vencida, porque muitas destas castas adaptam-se de facto lindamente aqui. O grande problema é que adaptam-se aqui a todo lado, e portanto o mundo tornou-se muito fácil de comparar um Chardonnay da Califórnia com um francês, com um italiano, com um espanhol, com um português, com um australiano. Quer dizer, de repente é tudo muito, muito igual, e nós soubemos esperar pela nossa vez. E hoje é um bocadinho ao contrário, o mundo inteiro anda à procura daquilo que é diferente. E, por exemplo, o sucesso do Carmener no Chile, ou do Malbec na Argentina, e por aí afora, não é? Todos eles à procura, mesmo o novo mundo, daquilo que os fazia ser diferentes. E Portugal, e não só Portugal, também Itália, etc., vivemos o problema quase contrário, que é nós temos tantas castas e tão boas e ainda estão por explorar. São quantas no total, aliás? Ninguém sabe bem ao certo, mas são mais de 300. São mais de 300, não? Sim, exato. Mas esse caso do Chile, por exemplo, é muito interessante, também vai de encontrar a história. Segundo o que eu li, foi por acaso. Eles queriam Cabernet Sauvignon. Era Merlot. Era Merlot. E foi por engano. E depois, quando se aperceberam, era uma caixa diferente, era Carmener. E depois ficou lá no Chile. E é muito recente. E é um dado histórico. Que eles chamaram um técnico francês para lhes perceber porque é que o Merlot deles era diferente. Exato. E na verdade não era Merlot. Era Cabernet. Mas estava no meio das vinhas de Merlot. Portanto, tu tinhas, imagina, 4 pés de Merlot, de repente um pé de Carmener. Sim. E pronto, e a folha é de certeza parecida, não é? Portanto, eles achavam que era tudo igual. Isto entre nós também acontece bastante. Ah, é? Mas é bastante mesmo? Bastante, sim. bastante. E conforme as regiões, por exemplo, ainda agora falando com um produtor ali da região de Pinhel, que acho que é um sítio de onde vão aparecer, já tem, mas vão aparecer ainda coisas muito, muito, muito interessantes e novas, sobretudo em brancos, mas também em tintos. E eles estavam a dizer que dentro das vinhas que a adega considera Síria, está a Síria e Fontecal. Portanto, é exatamente o mesmo processo. E eles dizem, se quisermos podemos fazer aqui de facto um Fontecal, dá aqui um trabalhão que vou ter que marcar planta a planta. Para já imagina. Porque está plantado tudo junto. Pois. E a própria adega considera que é assim, não faz mal porque são menos do que 15%, portanto pode-se dizer isso que eu ia dizer, é que menos de 15% o produtor não precisa, sim, o produtor pode dizer que é monocasta. Como assim? Portanto, num blend, imagina que, sei lá, um produtor faz, vou dar um exemplo, Touriga Nacional. Exato. Faz Touriga Nacional e tem dentro daquela vinha menos de 15% é de outra casta qualquer. Merlot, por exemplo. Ele não precisa dizer que tem 90% de Touriga Nacional, 10% de Merlot. Pode dizer que tem 100% de Touriga Nacional. Okay. É um monocasta na mesma. Sim. Até 15% no caso. Até 15%, exatamente. Okay. E nem precisa de aparecer na descrição. Ele pode só dizer que tem Touriga Nacional. Sim. E portanto a pessoa acha que está a beber Touriga e... É assim, vamos ser sinceros, também se calhar numa quantidade, não sei quantos mililitros de vinho... Pois, exato. Depende muito da casta, porque há castas que são tão marcantes. Pois. Por exemplo, no Quinta do Poço do Lobo, que vocês conhecem bem, aquilo tem, imagina, 60% de baga, depois tem 30 e tal % de Touriga, e o resto é que é Cabernet.
E, portanto, varia conforme os anos, mas umas vezes é 10%, outras vezes é 15%, enfim, anda por aqui. E tu sentes sempre o Cabernet, sempre. E tu achas que devia ser obrigatório essa... Achas que devia ser... Não, acho que não. Acho que assim está perfeito. Tudo isso também eu acho que faz parte da mística do vinho, e transformar o vinho num produto com um contrarótulo deste tamanho, a dizer que contém 222, mas não sei o quê, isso está já na maionese, não vale a pena. Não, eu devia dizer mais isto magia porque do que isto. também os vinhos também... por exemplo, aqui aparece grande escolha. Houve um episódio que também falámos disto, que ao passo que em Sim. Espanha, porque o Daniel trouxe um vinho espanhol, enquanto que em Espanha... No episódio os do títulos- Tomás, desculpa, Exato. já agora Sim. vão ver o episódio do Tomás. É verdade. Nós falamos nos títulos, nas menções que estão nos vinhos, e em Espanha existe uma regra muito clara em termos de estágios em garrafa e em madeira. Nisso os espanhóis são E em Portugal isso não patrões. acontece, ou seja, podemos ter um grande reserva, uma grande escolha, Nunca se sabe muito bem o que nunca é que se é. sabe ao muito certo. bem o que é que quer dizer. E, portanto, se calhar, tu achas que na tua opinião isso, por exemplo, para o consumidor, isso é algum fator de confusão? Um fator de... É de certeza um fator de confusão. Mas como nós também fizemos um bocado tábua rasa da nossa tradição, porque nós também tínhamos isso, não é? Nós tínhamos os reservas e os garrafeiras, que embora depois de região para região também variavam muito, ainda hoje variam muito, não é? Aquilo que é um reserva em Palmela é muito diferente do que é um reserva no Dão. Mas nós tínhamos isto, reserva, garrafeira, não sei o quê, um bocadinho inspirado nos franceses, todos nós, o modelo espanhol também é igual. E abrimos isso, porque exatamente com essa moda dos vinhos, quanto mais novos, melhor, o conceito de reserva, o de garrafeira praticamente desapareceu. Pois são poucos agora que usam. Porque antigamente o que diferenciava isso tudo era o estágio, o que também dava aqui assim aso a grandes estupidezes. Por exemplo, no Dão, que é a minha terra, o que acontecia era que não vendias o vinho durante 7 anos, passava a garrafeira. Pois é. Estás a ver? E portanto não quer dizer que a qualidade dele fosse efetivamente maior. Hoje, essas classificações passam não só pelo tempo de estágio obrigatório, mas também pela pontuação, pela classificação na Câmara de Provadores. E portanto tenta ser mais compreensível. Na realidade, com tantas denominações de origem, nós temos 30 e tal denominações de origem, as variações são tantas ou tão poucas que cada um basicamente faz o que quer. Pois, exato. Exato, não há uma regra. Não há uma regra. É marketing, eu acho. Em Portugal é muito utilizado esses termos para marketing. Tenta ter alguma Credibilidade. lógica e credibilidade. Também não se pode pôr o que se quer. Sim, claro. Sim, mas tu vês aí produtores a pôr, por exemplo, premium, super premium, grande reserva, grande escolha. Mas, por exemplo, depois depende dos sítios. Não é? Por exemplo, ninguém pode pôr grande escolha no Douro num vinho banal. Ok. Não passa na CBR. Pois, É porque CBR também a que diz CBR, se exato. é reserva, se não é. E o que pode acontecer é tu próprio desclassificares. Ou seja, um bom produtor, o colheita dele é muito melhor do que um reserva normal. Ele podia classificar logo como reserva. Mas como o patamar dele é mais em cima, o colheita dele é logo ali. Não é? E depois vê-se também no preço. Não é? Claro. Bem, vamos provar vamos aqui. um brinde. Vamos provar o vinho do que o Diogo trouxe. Olha, brinde. e já agora- está a acontecer um evento muito agir lá em Santarém, no convento de São Sim, Francisco. eu ouvi falar. Qual é o Portanto, nome do evento? É Teja Copo, não é? É Teja Copo. Teja exatamente. Copo, exato. Que eu não tenho nada a ver, por isso sou mesmo Sim. independente Exato. nisto. Mas acho que é um caminho formidável de as próprias regiões se interessarem, se empenharem e defenderem O seu produto. o seu produto Sim. em sítios giros. Lá está a tal mistura entre vinho, cultura, História e história. E eu acho que isso vai trazer frutos. Sim. E eu trabalhei alguma coisa com o Tejo tem um potencial incrível. Sim. Que está Temos falado super muito do Tejo. escondido. Exato. E o Tomás, novamente, voltando Sim. aqui ao episódio Vai. do Tomás Carvalho, ele trouxe um vinho do Tejo Exato. e Ah, foi é? em prova cega, exato. Toda a gente dizia que era dos vinhos Toda a verdes. gente, nós dois, na verdade. Não, eu Afirmando disse que era vinho- do Douro. Exato. O Daniel disse que era do Douro e nós falamos que era dos vinhos verdes. É. E depois ele falou, não é nada disso. É. E fomos descendo, quase falando aqui região por região.
e até chegar no Tejo. Porque o Tejo tem condições muito, 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 muito especiais. E o próprio Tejo, enfim, entre as Lesírias e Tomar vai um mundo de diferença. Enfim, aquilo está cheio de... Como tudo em Portugal, não é? Sim. Mas o que é difícil aqui nós é criarmos aqui estes grandes conjuntos, porque os portugueses são ótimos é fazer as coisas todas no seu quintal só. E eu lembro das guerras que houve só para fazer as denominações de origem. Os vinhos do Cartacho não tinham nada a ver com os de Almeirim, que não tinham nada a ver com os de Alpiarça, mas depois os de Alpiarça ficaram dentro dos Almeirim. Enfim, são umas guerras, isto num sítio que ninguém conhecia os vinhos, não é? Imagina agora num sítio que tivesse muita tradição. Você acha que em termos de país, assim, Portugal, nessa questão, os produtores, eles são mais unidos ou imagina, não colaboram entre eles. Não colaboram entre eles. Tem exato. muita dificuldade em colaborar. Nós temos imensa... faz parte da nossa maneira de ser. Sim. Mesmo. De facto, sermos colaborativos. Somos muito mais individualistas. Agora, isso está a mudar, não tenho dúvidas nenhumas. Porque o modelo de cooperação, que era um modelo até medieval, se quisermos, o modelo de cooperação é um modelo de futuro. Nada disto tem escala e nada disto tem valor se nós não cooperarmos. Exatamente. E, portanto, de repente começa-se a ver coisas, de repente, enfim, nos últimos 20 anos, não é? Coisas novas como os Douro Boys, enfim, como várias destas coisas. De hoje falamos disso. Tem havido. No Tejo tem havido muito pouco, é mais difícil, até porque o Tejo tem uma coisa que é mais difícil para colaborar, que é eles têm dimensão. O Tejo tem muito menos produtores e muito maiores. O resultado, os maiores são de tal maneira autossuficientes que não precisam muito dessa colaboração. Faz que lhes falta ter assim mais pequenos produtores. Mas por isso mesmo é que eu estava a valorizar este evento deles, porque é um evento que soube trazer toda esta gente e fazer um projeto digno, que teve expressão. Estava cheio ontem. Eu acho também que isso... E tem coisas muito interessantes para mostrar. O Tejo tem coisas muito interessantes para mostrar. Claro, imagina, porque antes você não via eventos de regiões, não é? Você só via eventos a nível nacional. Ou era em Lisboa ou era no Porto, e pronto. Hoje não, hoje você já vê eventos das regiões em si, juntos os produtores e fazendo um evento. Que é muito importante. Claro que sim. Olha lá em Pinhel também, uma região que estava quase desaparecida, e ele tem feito um trabalho muito interessante, a comissão lá da Beira Interior e estes vinhos, e tem conseguido mostrar que há vinhos extraordinários lá. E de facto há vinhos extraordinários de Trás-os-Montes ao Algarve, passando pelas ilhas Açores. Sim, é incrível. É sim. Bem, como agora nos aproximamos do fim, Exatamente. agora vais levar com aquela pergunta que é sempre aquele clássico, que é: se o mundo acabasse amanhã, qual era o vinho que tu abrias hoje, agora? Só que chega. Qual era o vinho que eu abria hoje agora? Um deles tem que ser um vinho velho e o outro não, vá. Não Eu- respondeste há Abre bocado. os dois, abre os Abre dois. dois. Tens direito a dois. Dessa vez vamos abrir uma exceção, porque já é só um. Exato. Desta vez dois. Então vai. Então um seria um Porta dos Cavaleiros reserva de branco de 84, porque acho em Magno, que acho um vinho extraordinário. Em Magno. E ficava já aconchegado. Se o mundo acabasse já... Não pede por menos. Nada já. Agora, já que sou gordinho, tenho que ter razões para isso. E pronto, se tivesse que ter um tinto para lhe fazer companhia, provavelmente era um Dão, e muito provavelmente era um António Madeira. Muito bem. Mas também podia ser outro. Mas era Dão de certeza. Dão. Para fazer jus já onde A nasceste. minha região, Exato, etc. Se tivesse que ser de fora de Portugal, seria um Pinot, claro, e da Borgonha. Claro. E România Conti, talvez. talvez. Depois o mundo acabava e eu não tinha que pagar, está certo. Pois, estava bom, já bebeu. Isso até fazia já a exceção de passar por cima do Dão. Exato. Mas, porque de facto nunca provei e gostava muito. Mas, Quem não, mas, né? Quem não? Pode ser que um Mas dia o tivesse produtor que ir à veja o minha- nosso podcast e lembre: vamos fazer a Olha, entrega. coitadinho do Tomás. Por acaso teve um cliente que foi lá ao restaurante e ele mostrou uma foto da garrafeira dele particular e tinha caixas e caixas e caixas e caixas de romântico, tinha assim, Ai, tipo, caramba. empilhadas uma em cima dele. Ele falou: olha, isto acabou de me chegar. E eu olhei assim, Mas não significa que seja a vinha Romana ok, Conti. mas ele Mas falou ainda que assim. era. Ele Pois, falou pois. que era. Tipo,
Vamos Ele mostrou a confiar. foto e falou. Vamos acreditar. Eu acreditei porque, pronto, vendo quem ele Mas sabes era. que ele não pode e, comprar. enfim. Sabes, quando tu compras Romane Conti, eles não te vendem só Romane Conti e a vinha. Sim, deve vender. Eles vendem várias. como- Para teres duas Romane Conti, tens de comprar sim, duas sim, GXO, mas é duas como, GXO. é como fazem aqui também. Lá em estás, Portugal. não sei. Exato. Sim, Eu para imagino- comprar barca velha, Exato. não podes comprar só barca Exatamente. velha. Bem, infelizmente temos que acabar. Ficámos Pois, aqui a mais. conversa estava muito boa. Muito obrigado. Grande Tomás, Tomás, eu queria- Obrigado. nós que agradecemos aqui a tua presença mais uma vez, né? Obrigado por ter aceito aqui o convite. Nada, convidem sempre. E claro Mesmo que sim, sem claro que queijo. sim. Claro que sim, claro que sim. E ao pessoal que está de casa também queremos agradecer por estar conosco. E mais uma vez peço para que curtam aqui o vídeo, compartilhem e não se esqueçam também de subscrever ao nosso canal. E comentar. Exato, também podem comentar. se Perguntas, quiserem. dúvidas. Perguntas, exatamente. dúvidas, Podem lá exato. perguntar. Até no Meia Rolha. Exato, no acompanhem Instagram. as nossas redes sociais, o Instagram do Meia Rolha Cast, que é @meiarolhacast. Sim. Enfim, muito obrigado a todos e então até Saúde. a próxima. Saúde. Saúde, obrigado. Obrigado. Boas Obrigado. provas. E boas provas. provas.